A roda de conversa sobre infraestrutura para o Brasil, promovida pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade, teve como objetivo buscar subsídios que contribuam para a construção de diretrizes e propostas para o tema, no contexto do eixo Economia para uma Sociedade Sustentável, que faz parte da plataforma Brasil Democrático e Sustentável. Só para iniciar o debate, nós elaboramos, a nossa equipe elaborou um texto introdutório, um texto que buscou levantar os pontos centrais. Eu queria apenas lembrar algumas questões para quem nos acompanha e antes de iniciarmos as discussões. Primeiro, um dado que eu acho muito relevante, que é a conclusão do relatório de competitividade global 2013-2014, que foi elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, portanto, muito recente. Neste relatório, que analisou a situação da infraestrutura em 148 países, o Brasil ficou na posição 114, em termos de qualidade, de disponibilidade, de oferta de infraestrutura necessária ao desenvolvimento. Portanto, o Brasil ficou numa posição extremamente desfavorável, inclusive em relação a países que todos nós consideramos países com muito mais dificuldades econômico-financeiras, tecnológicas do Brasil, como a própria Namíbia, Trindade e Tobago e Zâmbia. Né? Este é um fato extremamente relevante, porque revela o descolamento entre os avanços do país, a capacidade tecnológica, o acúmulo de capacidade científica que o país possui e, na prática, a sua aplicabilidade. E é, reconhecidamente, um grande gargalo ao desenvolvimento. O transporte marítimo do Brasil apresenta enormes dificuldades, mesmo no campo das telecomunicações, que poderia ser considerado o melhor, onde o Brasil está melhor posicionado na comparação mundial, né? Mesmo assim nós sabemos das enormes dificuldades que o Brasil está enfrentando para implantar o sistema 4G, estamos assistindo aí um debate acalorado sobre isso, e a tecnologia de smart cells. Além dos problemas da deficiência, da deficiência da própria infraestrutura, da infraestrutura aquém do necessário, aquela infraestrutura que o Brasil inicia em termos de implantação, via de regra, encontra enormes problemas frente aos impactos ambientais e sociais. A Amazônia, e aqui nós temos a Nelly, como já disse, uma especialista no tema, enfrenta essa questão permanentemente. O caso mais recente, mais emblemático, é o caso da hidrelétrica de Belo Monte, mas não só essa, é um histórico recorrente de dificuldades para operacionalizar as suas obras. E também enfrentamos, já encerrando a minha introdução, o problema da capacidade empreendedora. Das 50 obras previstas no orçamento original da Copa 2014, que seriam obras que deixariam o chamado legado, tanto da Copa do Mundo como das Olimpíadas, ou seja, investimentos que o país faz para sediar esses eventos, mas que retornam para a sociedade como agregando qualidade na infraestrutura que é permanente, portanto, justificaria os custos desses empreendimentos. Das 50 obras previstas, só 2 obras foram finalizadas até o momento. 8 em cada 10 obras tiveram seus prazos de entrega adiados. O tempo de adiamento médio para a finalização dessa etapa de obras foi de 1 ano e 4 meses. Do orçamento original de 11,9 bilhões previstos, 2,9 foram executados até o momento. E a Copa do Mundo é daqui a algumas semanas. Né? E o pior, né, é que a grande parte dessas obras diziam respeito a um problema crucial das grandes cidades brasileiras, que é a questão da mobilidade urbana. De um lado, nós temos deficiência, então 40%, 50% do território brasileiro tem fortes deficiências de infraestrutura, né? Para não falar da logística enquanto um sistema integrado, e, do outro lado, a cada vez que a gente dá um passo na direção de
cumprir essa necessidade de alocar a infraestrutura para regiões que ainda não estão densamente ocupadas, nós provocamos impactos violentos, né? E a Amazônia tem sido claramente um espaço onde se degladiam esses dois aspectos. Qual é o grande drama para nós, né? É que, ao levar essa infraestrutura para essas regiões, no caso brasileiro, muito em especial, são muitas vezes ações que não são planejadas, ou que são planejadas, eu vou ousar colocar um termo aqui, né, planejadas à brasileira. Esse planejamento, quando ele ocorre em curtíssimo prazo, máximo 1 mandato ou 2 mandatos. Então, veja, são planos governamentais, jamais planos necessariamente feitos pelo Estado brasileiro. Quando eu disse o planejamento à brasileira, né, o que eu considero que falta, né, no Brasil? O que é esse planejamento à brasileira? É o do 4 anos ou do 8 anos? Há muito tempo nós perdemos a visão de longo prazo. E longo prazo, para mim, são o quê? 20 anos, pelo menos. Então, qual é o planejamento que nós temos hoje no país para saber que infraestrutura eu vou ter necessidade para daqui a 20 anos? Eu não tenho mais esse planejamento. Quando eu tenho, ele é, ao invés de ser plano de verdade, ele é uma programação orçamentária. E aí vale para pegar o Brasil recente, desde o Brasil em Ação, ao Avança Brasil, portanto, os 8 anos do Fernando Henrique, aos, né, Brasil para Todos e PACs, que aí nós temos uma quantidade deles, né, dos 8 anos do governo Lula e dos 4 anos do governo Dilma. Dentro deles, o que foi visto para 20 anos? Nada. Sem dúvida, planejamento é o mais importante. E eu acho que a gente não vê planejamento nem para os 8 anos. A gente não vê planejamento nem dentro do mesmo partido. A gente não vê planejamento nem nos 4 anos. Então, vamos pegar o exemplo de ferrovias. O governo federal, no governo da presidente Dilma, está desde o início do seu mandato falando em fazer um programa de construção de ferrovias. Pois bem, quais estudos foram feitos pelo governo que quer fazer um programa de ferrovias para estas ferrovias? Nenhum. O governante não estuda nem aquilo que ele quer fazer no seu mandato, quiçá um planejamento de longo prazo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer projetos, estudar projetos. A gente precisa destinar aí R$1 bilhão do orçamento, por mais que o número pareça grande, e fazer projetos para o Brasil. Projetos que vão ser executados daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, como diz a professora. O governo criou a empresa de planejamento logístico, mas essa empresa não faz projetos. Eu tenho uma opinião radical. Eu acho que a execução desses projetos deveriam acontecer via concessão, via parcerias público-privadas. Não existe alternativa ao setor privado. O Estado não faz as coisas. Então, quem defende que o Estado faça, não está defendendo que o Estado faça, porque o Estado não faz. Está defendendo que o privado faça por meio de uma lei de licitações. O Estado não faz rodovia. Nunca fez e nunca fará. A discussão é, eu vou conceder a rodovia para o privado, via um contrato de concessão ou uma parceria público-privada, ou eu vou contratar um privado para fazer a obra? É essa a discussão. Não existe discussão, o Estado vai fazer ou o privado vai fazer. É o privado que vai fazer. A discussão é como o privado vai fazer. Por que eu sou fã de PPP? Vamos pegar um exemplo, 2 exemplos básicos. Quando eu faço a contratação, Lei 8.666, que é o que o Estado faz sempre, Lei das Licitações, eu falo para o privado o seguinte, quero contratar você para fazer a dragagem do canal de acesso a um porto. Você vai lá e faz a dragagem do canal de acesso. Se você fizer mal feita aquela dragagem, e ano que vem precisar fazer de novo, ótimo para você, porque vai ter uma nova licitação, um novo contrato e você vai ganhar mais dinheiro. Agora, por que é parceria? Na parceria público-privada, na concessão, o contrato vai dizer o seguinte,
eu quero o canal de acesso dragado por 15 anos e vou te pagar um valor fixo. Você vai dragar bem feito ou mal feito na primeira vez? Eu quero a luz do poste acesa. Você vai trocar a luz direitinho ou você vai trocar a luz mal trocada? Eu quero a rodovia sem buraco. Você vai fazer tapar os buracos bem feito ou mal feito? Então, é uma questão de alocação eficiente, de incentivo. O Estado não precisa garantir o retorno do privado. Nenhum investidor privado pede isso. O que não pode é o Estado fazer o seguinte, que é o que ele tenta fazer hoje um pouco. Olha, se der lucro, é nosso. Se der prejuízo, é seu. O Estado, ele tem sim uma função, ele tem sim um papel, ele precisa ter esse papel mais amplo, de pensar no desenvolvimento do país, e quando eu falo Estado, nós temos que estar representados, e realmente deixar para a execução ao setor privado. É a ele que cabe fazê-lo e fazê-lo bem feito. Ter a participação do setor privado não significa dizer amém para o setor privado. Significa olhar para um estudo, olhar para um projeto e falar, não vou fazer. Até porque você incentivando a participação do setor privado, você não vai ter 2 ou 3 estudos, você vai ter 30, 40, você vai ter alternativas de energia eólica, de energia solar, de outras formas de energia, de IPC a gás. Então, eu acho que é importante a participação do setor privado ampla, né? Não só pequenas empresas, ampla participação do setor privado. Então, o Estado pode sinalizar antes, falar, gente, eu acho que é importante a gente avançar ou planejar nesse sentido. Aí eu acho, por exemplo, a universidade pode ajudar muito e tem que ajudar muito, tem que participar mais, mas não vejo problema também no setor da iniciativa privada virar e falar, Estado, por que você não faz isso? E o Estado sério pode e deve dizer não. Eu sou muito a favor do instrumento da PMI. PMI é quando o Estado fala, olha, estude um projeto. E o Estado fala, ou o privado pode até propor, mas o Estado fala, estude um projeto. Aconteceu agora em São Paulo. A Prefeitura abriu uma PMI para as empresas apresentarem estudos sobre uma PPP para iluminação pública no município de São Paulo. Vários estudos foram apresentados. Acho isso muito bom, porque o privado tem que participar do diálogo, porque não adianta nada você licitar um projeto que não faz sentido. E o privado vai te ajudar a dizer o que é ou não um bom projeto. Agora, bom para ambas as partes. Da iluminação pública, talvez seja uma coisa um pouco mais clara, talvez mais fácil, porque não envolve estudos de um custo muito elevado. Agora, se você vai fazer um estudo para fazer uma hidrelétrica de Belo Monte, ou uma hidrelétrica qualquer, ou inclusive até uma PCH, o custo dos estudos iniciais em relação ao custo total do investimento é alto. Então, se a gente pegar esse modelo que foi adotado há muito tempo, dos investidores que coloca R$100 mil na sociedade e pega um empréstimo de 150 milhões para fazer o projeto, não sei, algumas vezes os estudos custavam 10 milhões. Então, ele não ia assumir esse estudo sem ter a licitação, sem ter a concessão garantida. Só que, por outro lado, se ele faz o estudo pós-concessão, tem o risco dos estudos demonstrarem viabilidade do projeto. Então, assim, como que a gente equaciona isso? Porque o que a gente vê é muitos projetos saindo que não deveriam sair por pressão dos investidores, porque ele já botou dinheiro. Então, assim, talvez o dinheiro do BNDES não devesse ser usado para fazer estudos prévios. Tem que ter gente interna. Se você não tiver gente interna, por mais que o BNDES faça ou que o Ministério faça, o que ele vai fazer? Ele vai haver um processo licitatório para contratar o estudo. E aí, quem vai fazer o estudo é o privado. É o estudo do BNDES feito pelo privado. Eu não acho que adianta muita coisa. E pior, ele vai contratar lei de licitação. Sabe quem vai ganhar? Quem for mais barato. Então, tende a ser um estudo porcaria, porque vai ser o mais barato. Então, assim, o BNDES pode contratar um estudo? Sim, o BNDES é maduro o suficiente para ir no mercado, fazer um processo, não é que ele vai sonhei com você, vou contratar você, vai ver, esse cara aqui é mais caro, mas esse cara aqui é bom. Então, legal, vem cá e faz o estudo para mim, aí menos mal. Mas hoje, ele vai pelo mais barato. E aí, o cara que perdeu, muitas vezes impugna a licitação, então nem o mais barato ele consegue contratar. O exemplo da Vale é sensacional. Você acha que o município lá de Santarém, o governo do Pará, não querem fazer a obra? Não é possível, acho que eles querem, não é possível que eles não queiram. Eles não conseguem fazer a obra, porque via a Lei 8.666 eles não conseguem.
Porque para eu licitar uma obra, eu tenho que ter um projeto básico, pela lei. Para eu ter um projeto básico, eu tenho que fazer uma licitação para alguém fazer o projeto básico. E aí essa licitação fazer o projeto básico, ou vem um cara que faz o projeto básico errado, porque ele foi mais barato, ou essa licitação demora 3 anos, porque quem perdeu a licitação do projeto básico impugna. Quando eu vou para a licitação da obra, quando passou os 3 anos, quem perdeu também impugna. E aí fica anos e anos. Ou ganha mais barato, que faz uma porcaria. Então é um sistema falido. Antes de pedir alguém para fazer um estudo de uma hidrelétrica na Amazônia, etc. e tal, você tem 2 modelos. Você decide o que você quer, e aí você fala, privado, faz aí, gasta 50 milhões, mas eu quero. Mas é muito simples resolver. Estado, faz aí, gasta 50 milhões. Se eu decidir não fazer, eu te devolvo 50 milhões que você gastou no estudo. Eu não jogo o risco no privado. De novo, uma fuga da realidade. Faz o estudo. Se tiver licitação, quem ganhar, ressarce. Se não tiver licitação, Estado, privado, azar o seu, quebrou a cara. Gente, não existe, né? O cara. Então, assim, o risco de não fazer licitação não tem que ser do privado que fez o estudo. Falar, faz o estudo. Não quero fazer licitação, vou te reembolsar assim mesmo. Se foi um estudo que eu pedi. E esses estudos o Estado pede. Então, assim, tá vendo como é simples? É só ter uma lógica normal. Só queria já jogar para o Tigo o seguinte. O modelo, eu não conheço a fundo, mas me parece que o modelo adotado em São Paulo parece que combina um pouco com a sua análise, porque alguns empreendimentos que eu tenho conhecimento, algumas empresas privadas fazem o projeto, né, o detalhamento, tudo o projeto, que inclusive define o custo do projeto. Depois entra na licitação. A empresa que ganhar a licitação paga para aquela empresa que fez o projeto o custo do projeto. Se ela ganhar o projeto na licitação, evidentemente ela está incluído no preço, né? Mas a empresa que ganha paga o projeto. Talvez seja uma alternativa inteligente. Esse exemplo de ser ressarcido pelos estudos, eu acho sensacional. Para mim, a PMI, eu costumo dizer que ela é a legalização do lobby. Antes o cara ia lá, preparava tudo e entregava escondido. Agora o cara vai lá, prepara tudo e entrega público. Então a empresa séria participa. E aí fica, acho que é um avanço assim, de 200 milhões de anos na questão brasileira. Eu tive a oportunidade de participar uns anos atrás do estudo que deu origem ao Plano Hidroviário Estratégico do Ministério dos Transportes. E na área que eu estava trabalhando, a gente começou a levantar essa questão de governança e quem eram os atores. E nos deparamos com uma complexidade muito interessante de atores e quem era responsável por que área e como você conseguia que esses atores conversassem entre si. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco, dentro dessa linha que vem sendo discutida, como que vocês veem essa complexidade desse arranjo institucional e como isso poderia ser redesenhado ou reorganizado, enfim. Você não pode mais ver o ator sozinho, o Estado sozinho, o setor A ou B ou C do Estado ou da iniciativa privada, aí eu ponho os dois juntos, como se ele fosse o único responsável pela decisão daquilo e tudo. Ele deve ser o prioritário nessa questão, né? Mas ele precisa de perceber numa matriz cheia de cruzamentos quais as interferências que está tendo. E na hora H, ouvir o A, o B, o C e o D, mas a decisão, por exemplo, fica para quem é daquele segmento temático, que seria uma forma de você, de fato, dizer, olha, eu escuto diferentes atores que têm, portanto, diferentes entradas. Às vezes você tem um setor, setorialmente aí falando, que ele tem apenas uma intromissão num determinado momento. E depois, pronto, ele sai. Ele deve ser ouvido, mas ele não deve ser o ator da decisão. O BR-63 sustentável, eu acho excelente esse exemplo. E, Bruno, eu vou usar esse exemplo um pouco para polemizar. Não que eu tenha entendido que você esteja a favor do fim de nada, de licenciamento nem nada. Você foi bem claro que não, né? Mas, de certa forma, eu queria colocar uma questão para a gente refletir, pegando o exemplo trazido aqui pela professora Nelly, BR-63 sustentável. Eu estava, por uma coincidência da história, eu estava nesse processo diretamente envolvido.
Eu me lembro que eu participei de uma reunião incrível, histórica para mim, que tinham 3 ministros nessa reunião. O ministro de Transportes, na época era o ministro Adalto, que depois saía por acusação de corrupção, que depois se comprovou que não eram verdadeiras, mas ele teve... O ministro Ciro Gomes, que era Integração Nacional, e o ministro Marina Silva, que era Meio Ambiente. E foi uma reunião que reuniu todos os prefeitos do eixo da Cuiabá-Santarém, do Mato Grosso e do Pará, mais um conjunto de produtores, principalmente de soja, e outros interlocutores, uma reunião enorme. E esse grupo de prefeitos, mais interlocutores com o Ministério dos Transportes, veio trazer a proposta de que fosse autorizada a construção da BR-163 por PPP. Não era nem PPP na época, era por concessão. Era concessão. Por quê? O que eles diziam? Eles diziam assim, nós vamos construir. O governo federal não precisa pôr um centavo. Nós aqui, nesse grupo, vamos construir. Prefeitos, produtores, Ministério do Transporte, nós vamos construir esse negócio com apoio. O Ministro do Transportes era apenas o chancelador da proposta. E nós temos prazo para construir, nós só queremos o pedágio para recuperar o recurso da estrada. Poxa, que proposta incrível. É mesmo, que bom. Então vamos estudar com prioridade, porque não era prioridade a BR-163. Os estudos de impacto ambiental foram os menos complexos, embora é uma região complexa. Por que foram os menos complexos? Porque já existe a estrada. O maior desafio era como nós vamos ter um planejamento regional para que essa estrada não seja um fator de desagregação social, de expulsão das comunidades que lá estão, né? E, mais do que isso, seja um elemento de desenvolvimento regional. O que nós precisamos pôr além da estrada? Então, aí veio um esforço enorme, que envolveu um conjunto grande de ministérios, academia, movimentos sociais, setor empresarial que participou ativamente, no sentido de propor um programa que, pela primeira vez, fosse capaz de, oferecer segurança para os movimentos socioambientais, de que aquilo seria algo que teria um impacto reduzido e teria grandes benefícios socioambientais. Então, criação de unidades de conservação, reconhecimento de terras indígenas na coisa, garantia da permanência dos pequenos produtores rurais ao longo do trecho. Houve uma desapropriação ao longo do trecho para garantir que não haveria uma invasão da iniciativa privada capitalizada, expulsando e comprando, desagregando aqueles produtores, seria uma série de coisas. Foi feito tudo isso. Quando foi concluído isso demorou 1 ano e meio, foi um tempo longo, 1 ano e meio, mas 1 ano e meio para fazer um enorme planejamento. Que, como foi bem dito aqui, triplicou o valor, mas o valor que triplicou não era da estrada, era o valor do investimento agregado, que o governo teria que fazer. Então não é que falou, olha, a estrada em vez de custar X por quilômetro, vai passar a custar 3 vezes X. Não era isso. A estrada vai continuar a X por quilômetro. Agora, vai ter que ser feito um aporte para complementar. Perfeito, perfeito. O que aconteceu? Os interessados desistiram. O consórcio desistiu. Né? Por que o consultor desistiu? Porque um dos benefícios relacionados à rodovia, porque originalmente o consórcio dizia o seguinte, o objetivo da rodovia é a eficiência do transporte, é logística. Bom, então tudo bem, é logística. Só isso, só isso. Só que quando nós terminamos o processo, ficou claro para nós que o maior benefício que aquele grupo via era o uso das terras ao longo da rodovia. Eu não quero que os produtores construam a estrada. Eu quero que os investidores em infraestrutura, que não têm nenhum vínculo com os produtores da região e que não vão querer acabar com a região, construam a estrada. Para isso é um projeto, que tem que ter um projeto independente. Quando você fala, eu vou construir estrada, o cara está fazendo subsídio cruzado. Você perde de um lado e ganha de outro. É o que a gente tinha, por exemplo, antes da privatização, em tarifa de telefonia. Então, a gente era um país sensacional. Enfim, acho que a gente cobra mais caro de uma ligação local para subsidiar a ligação internacional. Ou cobra mais caro da assinatura do telefone para subsidiar a ligação entre estados. As coisas têm que custar o que elas têm que custar. O governo pode falar, vou baratear aqui. Então, vou dar um exemplo. Vai custar 3 vezes mais caro, mas tem um benefício que é superior ao 3 vezes mais caro. Você vai gastar 3 vezes mais dinheiro, só que o seu benefício vai ser 6 vezes.
Então, é melhor você gastar 3 e receber 6 em desenvolvimento, em manutenção, em demarcação de terras indígenas, em preservação ambiental, em preservação de pequena propriedade. Isso tem um valor social muito grande. Então, nós vamos beneficiar 6 e vai custar 3. Ao passo que, se a gente fizesse de qualquer jeito, ia custar 1 e o nosso benefício seria 1,5. Então, eu prefiro ter o benefício de 6 custando 3 do que o benefício de 1,5 custando 1. Então, vamos fazer custando 3 e beneficiando 6. Como? Tendo gasto público eficiente para sobrar dinheiro para fazer isso, deixando claro que, olha, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Ou ele vai sair do pedágio, tudo bem, ele pode sair do pedágio. Se eu não quero que ele saia do pedágio, que o pedágio vai ficar mais caro, ele vai sair de recursos governamentais. Ele vai sair do que for. A gente, por exemplo, tem uma figura na lei brasileira que é pouco usada. Contribuição de melhoria. Isso é uma figura que diz o seguinte: quando o Estado faz alguma coisa que você se beneficia, você devia pagar. Assim, você não vai pegar o pequeno produtor rural e falar, olha, fiz a estrada, então sua terra vale o dobro, me paga. Óbvio que não é isso, né? E é assim que era usado no Brasil, que é usado no Brasil, embora não esteja em uso. Você tem que dizer o seguinte: olha, pequeno produtor rural, está aqui sua terra, eu vou construir estrada. Tá? Por que eu construí estrada? Ela dobrou de preço. Então ela dobrou de preço porque o Estado construiu estrada. Você ganhou 100. Se você vender essa terra, o 100 que você ganhou é meu. Que é o Estado que fez você ganhar essa terra. Ele vai olhar e vai falar, não vale a pena vender a terra, vou continuar aqui produzindo. Então, assim, esse tipo isso é possível acontecer. Quando o BNDES pega o dinheiro do governo, né, dos impostos, e empresta para grandes empresas, ele está basicamente fazendo o seguinte: olha, pessoa carente, me paga aqui um imposto sobre o custo do ônibus que você pega, que eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou emprestar para uma grande empresa fazer uma obra. Isso é uma decisão certa? Eu acho que não. Né? E me choca as pessoas que defendem maior distribuição de renda defenderem o BNDES, dando dinheiro para grandes empresas. Agora, precisa do BNDES? Precisa. Se não tiver BNDES no nosso modelo, não tem projeto. É triste você constatar que no mundo sobra dinheiro para investir em infraestrutura. Sobra. Sobra dinheiro para financiar a infraestrutura. Por que a gente não tem acesso a nada? Porque nós temos um problema técnico. O banco estrangeiro, quando vai emprestar, ele vai emprestar em dólar ou em euro, então ele vai receber em dólar ou em euro. Os nossos projetos de infraestrutura não deixam que a receita do investidor seja indexada a dólar ou a euro. E eu não estou defendendo que 100% da receita seja indexado a dólar ou a euro. Mas se você dissesse, por exemplo, que a receita do privado numa PPP, 20% dela fosse indexada ao dólar, ele poderia financiar 20% daquele projeto em dólar. E aí, o governo não ia precisar pegar o dinheiro do leite e botar no BNDES. O dinheiro viria lá de fora. Ou viria até de outras fontes. O BNDES está em tudo. Está em todos os projetos de infraestrutura ou não. Nos estados da Copa, está em tudo. Tá certo? A pergunta é o seguinte: não deveria haver um limite, porque uma questão é o BNDES ser um ator fundamental para financiar o empreendimento, considerando que o dinheiro vai ser pago de volta, embora em juro negativo, ou seja, no final o governo vai perder dinheiro, mas vai garantir o resultado, o empreendimento que é necessário. Agora, há empreendimentos que são previstos para ser PPP, Belo Monte, por exemplo, era previsto para ser uma parceria ou uma concessão, né? Só que ninguém participou, só foi viável porque o BNDES, na verdade, financiou quase a totalidade da obra. O BNDES está em todos os projetos de infraestrutura, de energia, de petróleo e gás. Por quê? Porque não existe uma fonte alternativa de recursos. Porque a fonte estrangeira, porque em vários países do exterior os juros são baixos, as pessoas vão emprestar mais barato, a gente tem a questão cambial que eu coloquei. Petróleo e gás não tem, mineração não tem, então você consegue emprestar lá fora. Infraestrutura, que está tudo atrelado à receita em real, porque a gente quer, não é porque Deus mandou, a gente fecha o mercado lá para fora. É difícil você captar também no mercado interno, porque a gente sempre teve taxas de juros muito altas.
Com uma certa redução das taxas de juros, a gente começa a ter fontes de financiamento locais. Tem as famosas debêntures de infraestrutura que começam a sair, tem até anúncio de jornal, que é eu, você, todo mundo comprando o título, e aí tem um incentivo fiscal. A gente não paga imposto de renda sobre os juros que a pessoa física compra. Então, é uma forma muito inteligente, a meu ver, que o governo adotou para financiar projetos de infraestrutura. Aí você tocou nos fundos de pensão, nas perguntas. Os fundos de pensão podem ser bons investidores. Quando que eles vão ser bons investidores? Quando os projetos forem bons. Você não deveria mandar o fundo de pensão investir, como acontece. Se você fizer bons projetos para o privado, o fundo de pensão vai olhar, pô, esse projeto é bom e vou investir. Assim como nós, pessoas físicas, vou investir num projeto porque ele é bom. O que é um projeto ser bom? É ter uma equação risco-retorno normal. Né? Não é, o investidor privado não é bandido, é normal. É um retorno pactuado com risco. É ter um risco regulatório menor. É o governo falar, olha, essa é a regra, eu vou cumprir essa regra. Por um lado, é muito bom que demore para que cada obra saia. É muito bom por quê? Porque senão aquele impacto ambiental que a gente tinha comentado antes, que é o corolário do projeto, ele seria algumas vezes maior. Por quê? Porque a gente vai fazendo à medida que você vai fazendo mesmo. Né? Você não planeja, você constrói. Aí você acha alguma coisa no meio do caminho, bom, eu viro para cá. Falando literalmente uma estrada. Né? Eu tenho que ir reto, não, mas eu tenho um obstáculo ali, de qualquer ordem, de qualquer natureza, eu dou um desvio aqui, viro ali e sigo. Eu acho que a questão do atraso, ela tem que ser analisada da seguinte maneira também. Quando eu não duplico uma rodovia, o que acontece? O caminhão polui muito mais, há um desperdício gigantesco de produção, você tem custos muito maiores e isso gera uma perda de investimento, perda de competitividade, perda de renda, perda de emprego, perda de tributos que poderiam virar mais planejamento, mais medidas de sustentabilidade. Então, eu não quero menosprezar a importância ambiental. Só que a gente aqui no Brasil trava um grande embate sobre obras que vão acontecer. Eu praticamente não conheço nenhuma que não aconteceu. E a gente talvez perde muito tempo num debate ideológico, etc., sem ser prático de a rodovia vai ser duplicada. Alguém tem dúvida de que as rodovias no programa de construção vão ser duplicadas? Se não vão, o governo é louco, porque o governo fez uma licitação para duplicar. Então, o planejamento ambiental tem que acontecer previamente. Olha, se ambientalmente é ruim duplicar essa rodovia, nós não vamos fazer a concessão. Mas se nós estamos fazendo a concessão, nós já passamos da etapa se a gente quer duplicar ou não. Está no jornal o valor de hoje. O Odebrecht vai esperar agora, sei lá quanto tempo, para começar as obras da 163. Será que não dá para ir começando a fazer alguma coisa e aí vendo? Claro, professora, que é melhor planejar, mas uma vez que não planejou, um ano é um ano de mais poluição, é um ano de mais desperdício, e é um ano de dinheiro jogado fora que poderia virar medidas compensatórias ambientais. Acabou sendo de tal forma isso colocado na cabeça e nas instituições brasileiras, bom, se a gente não planejar, não tem importância. Vamos fazer o planejamento flexível, ou seja, um planejamento para cada ano. Quando é normal você rever o planejamento anualmente, mas você tem que ter uma meta. Minha meta daqui a 20 anos é tal. Se eu tivesse essa meta há 20 anos é tal, de fato eu poderia utilizar os instrumentos de planejamento mais clássico para políticas, para PPP, políticas, planos e programas, né? Que é a avaliação ambiental estratégica. Hoje, a avaliação ambiental estratégica está sendo usada em projeto, quando, na verdade, metodologicamente, ela foi prevista para ser usada em política. Para quê? Porque ela daria, e com isso eu concluo esse primeiro momento, ela daria aquela visão do geral. Eu tenho, né? E aí eu volto com o exemplo da Amazônia, eu tenho 20 grandes obras para fazer na Amazônia e eu olho cada uma separadamente. Eu não olho o impacto do conjunto das 20 obras, isso não é novidade, você mesmo já falava isso há algum tempo atrás, né? Mas eu vejo o impacto das 20 obras, eu vejo que, de fato, quais são os pontos fracos e os pontos fortes e valorizo isso.
nós transformamos um instrumento de planejamento, de uma metodologia interessantíssima, porque ele indicaria, olha, se não dá para fazer a BR nesse lugar, ela pode ser ali. Ele te dá possibilidades de você ter outros cenários e outras alternativas. E hoje, quando ele muda a natureza e é aplicado para um projeto específico, ele vai dizer, bom, no projeto, então, que pontos fortes eu tenho, que pontos fracos eu tenho. Considerando essa participação dos atores privados, como a avaliação ambiental estratégica poderia, de fato, ser usada e entrar nessa pauta do planejamento para as obras de infraestrutura? Se você aplica essa metodologia para pensar políticas, planos e programas, e não projeto, como ela está sendo feita atualmente, né? No Brasil, principalmente, ela te serve para sinalizar, no âmbito da infraestrutura, por exemplo, que quantidades de cenários seria possível eu trabalhar. E aí, como é tradicional, a gente trabalharia pelo menos em 3. Tá? Então, quando você pensa antecipadamente em fazer um cenário, você escolhe o cenário que você vai trabalhar, que é o possível, ou que é o melhor que você decide, e aí você chama, eu não vou só entrar na questão BNDES, mas aí você chama a empresa para trabalhar junto, mas você tendo definido o caminho.